10 maneiras para aumentar sua dopamina. Você se expor à luz do sol ou à luz azul, espectro azul, estimula a tua dopamina. Você tomar ginkgo biloba. Ginkgo biloba, ele estimula bastante sua vascularização cerebral, funciona aí como adaptógeno e ele funciona também como um estímulo de dopamina. Então o ginkgo biloba é bem interessante para quando você tem, por exemplo, um dia de cafeína off. Lembra que eu vou falar aqui de cafeína, tá nos stacks aqui. Número 3, banho gelado. Banho gelado, você tem uma chuva de norepinefrina e de dopamina. Então o banho gelado é aquele que te dá aquela acordada, e aí quando você vê, você já tá com a noradrenalina lá em cima e já deu uma estimulada para você ir pra vida. Então ela estimula a tua dopamina. Crioterapia, tanque de água fria. Vocês avatares aí que vieram nos visitar aqui no nosso Espada lá pra vir o nosso tanque de água fria. Entra no tanque de água fria, lá sai, pá, dopamina bombando, explodindo. Exercício físico, música. A música estimula a dopamina em um segundo, né? Põe uma sonzeira lá. Hoje eu vim ouvindo aquela Mercedes-Benz da Janis Joplin. My Mercedes-Benz. Cara, sonzeiraça. Coloquei no carro ali, dopamina bombando. E eu fui cafeína off. A música, ela tem o poder de fazer isso. Exercício físico, principalmente se o exercício for um esporte radical. Rapaz, uma chuva de dopamina, de adrenalina também, de noradrenalina, mas dopamina muito. Saltar de paraquedas, vamos imaginar. Cara, estimula muito a dopamina. Não é o salto que estimula, é o pré-salto que estimula. Dá mais medo o pré-salto do que o salto em si. Quando você tá subindo no avião, abriu a porta, tá? Eu nunca pulei de paraquedas, tá? Mas eu já pulei de bungee jump. Mas sensação de fazer algo que é perigoso, antes de você realizar aquele feitio, que te dá o medo. Você fica, ai, rapaz, será que eu vou, não vou? Vai dar besteira. O exercício físico, quando é esporte radical, mais ainda. Forsocolim é uma erva ayurvédica, que é uma raiz, usada para 1000 indicações, inclusive para perda de peso. Mas eles perceberam que o forsocolim, ele estimulava muito o AMP cíclico. O que é AMP cíclico? É uma molécula que é como se fosse uma degradação do ATP. O ATP cíclico é uma molécula muito responsável por ajudar a gente a formar outras moléculas, por apoiar a gente a formar outras moléculas. Então, o que ele faz com a nossa dopamina? Quando a gente tem a presença desse AMP cíclico, tem duas ações. Uma maior liberação de dopamina no nosso córtex pré-frontal, vou apertar a tecla SAP para você. Você tem um estímulo aí de uma dopamina no seu esboço mental, então você consegue pensar mais, antecipar mais os fatos, fazer mais decisões, ter mais estratégias com o forsocolim, e você consegue também ter mais sensibilidade dos receptores de dopamina D2. Nós temos aí 5 tipos de receptores de dopamina, D1, D2, D3, 5 tipos. Cada um tem uma ação, cada um tem um lugar, enfim, não vem ao caso. Os receptores D2, nós conseguimos sensibilizar mais esses receptores usando essa raiz ayurvédica. Então nós conseguimos aí dar uma modulada na dopamina com uma raiz ayurvédica que é muito interessante. Para quem tem um distúrbio de dopamina, é muito interessante. A Mucuna pruriens, eu vou mostrar para vocês um trabalho da Mucuna. A Mucuna, ela é bem interessante porque a Mucuna, ela faz com que... a Mucuna chama o feijão da dopamina. A Mucuna, de 4 a 5% da Mucuna é a L-Dopa. Quem estava no começo da nossa live, lembra que a dopamina segue uma ação de tirosina ao tijolo, L-Dopa intermediário. Isso vai se transformar, né? Primeiro, da tirosina para L-Dopa, a gente vai ter uma hidroxilação, ela vai se transformar em L-Dopa, que é um precursor, ou seja, ela vem antes da dopamina, e aí você tem a dopamina. Da L-Dopa para a dopamina é um caminho mais curto, então quando você toma a Mucuna, você toma a L-Dopa. Então a gente já vai falar um pouco dela também, vou mostrar alguns trabalhinhos. Complexo B é interessante para a gente reformar esses neurotransmissores, eles participam de muitas ações enzimáticas para a gente formar os neurotransmissores. A cafeína, você tem que separar duas pessoas. O que a cafeína faz? Ela ajuda a tua dopamina ou não? Depende. Pessoas virgens de cafeína, o que é virgem de cafeína? A pessoa que não usa, não é viciado, a pessoa que tem o receptor um pouco mais desocupado. Os virgens vêm para a direita, os não virgens, os usuários crônicos de cafeína para a esquerda. Quem está na direita, os virgens de cafeína, essas pessoas vão ter um boost de dopamina quando tomam cafeína. Eles vão ter um pico de dopamina. As pessoas que tomam cafeína todos os dias, elas não vão ter um pico de dopamina, mas elas vão fazer com que a dopamina chegue no basal delas. Por quê? Elas já tiveram uma inibição da dopamina. Então, sem cafeína, ela tem menos dopamina que o normal. Aí coloca a cafeína chegando no normal. Ela não tem um pico. Então, ela só usa a cafeína para chegar no normal dela, porque já viciou e já não tem esse brilhantismo da cafeína. Por isso que é uma das razões que eu sempre apelo para vocês. Não usem a cafeína todos os dias. Por quê? Porque é ruim? Porque a cafeína faz mal? Mata? Não. Porque você perde o brilho da cafeína. Um dos brilhos da cafeína é dar um boost de dopamina. Se você usa todos os dias, você não vai ter esse boost, cara. Ah, mas eu fico muito mais ativo quando eu tomo
a cafeína. Claro, você vai pro teu nível basal, mas você não tem a porrada. E aí, outra coisa que a gente pode usar como stack, uma das coisas que eu uso, principalmente no dia off de cafeína, é a tirosina. Uso até entre um artesanato e outro. Lembra que a dopamina também ajuda nos movimentos finos. E para finalizar, o jejum, como a gente falou na primeira live, jejum intermitente ajuda a gente a ter dopamina, como eu vou mostrar para vocês. Primeiro trabalho sobre jejum. Jejum agudo aumenta a nossa dopamina. Então a gente consegue aumentar a dopamina, inclusive numa das áreas que é responsável pela recompensa. Então o jejum agudo pode aumentar a nossa dopamina.